Aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Nós estamos tratando sobre prioridade, o reino. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 11, Mateus 11, versos 28 ao versos 30. Quero cumprimentar os abençoados das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, aquelas que estão no Rio de Janeiro, os irmãos lá de Moçambique, da África, alguns estão agora nos acompanhando, agora acho que é 11 horas da noite, lá, ou 10 e pouca da noite, vocês que estão aí atentos ao recado de Deus, os irmãos que estão aí nos estados, ou os que vão nos ouvir no outro dia, no outro tempo, no outro mês, no outros anos, não importa que vai ouvir. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a preocupação de Jesus. Ele sempre teve preocupação de nos sobrecarregar ou nos aliviar? Nos aliviar. A gente que arruma problemas, aí a gente se sobrecarrega, e ele não quer que você fique sobrecarregado. Ele falou: venha a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrareis ou achareis alívio, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, é com temor e tremor que eu me apresento primeiramente para te agradecer por eu estar vivo, junto com a minha esposa, te servindo nesta comunidade cristã. Eu sei que não tem sido fácil, não tem sido nenhum mar de rosas, mas tem sido gratificante. Por quê? Vidas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo mudadas, moldadas num caráter divino. Isto para nós é a nossa recompensa, e eu te agradeço, meu Deus, por me usar os pregadores, as pregadoras que pregam aqui, ensinam a tua palavra poderosamente. Obrigado, Senhor, por esta noite gloriosa que o Senhor vai nos instruir. Fala-nos através do Evangelho. Esperamos te ouvir, Senhor, para a glória de Deus. E o povo de Jesus, digam todos amém, amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor, bem forte, ao Senhor Jesus Cristo. Quais são as nossas prioridades? Primeiro, o reino. Jesus falou aqui, no versículo 28, ele faz um convite. Põe lá, irmã. Ele faz um convite a todos. A todos quantos? A todos quem? Todos que se sentem sobrecarregados. Falou, ele chama todos que estão cansados.
Ele diz: está cansado, está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Então ele está mostrando para nós que existe uma maneira suave, uma maneira de você o servi-lo sem estar cansado nem sobrecarregado. E o que nos faz ficar cansado e sobrecarregado? O que nos cansa? É as coisas da terra, irmão. Ninguém fica sobrecarregado porque ora, porque lê a Bíblia, porque visita um enfermo. Ninguém fica sobrecarregado porque visita um encarcerado, porque ajuda um necessitado. Isto não sobrecarrega a nossa vida, sabe por quê? Porque isto faz parte do reino de Deus. Tudo que faz parte do reino de Deus entrou na nossa vida, não entrou para nos sobrecarregar, entrou em nossas vidas para nos aliviar. Então, quando ele fala, você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Agora, como é que eu vou ficar aliviado? Porque lá em Mateus, é o tema que nós estamos estudando, Mateus 6, 25, olha o que faz a gente ficar sobrecarregado. É isto aqui. Não é servir o reino, sabe? Não é tocar teclado, não é pregar, não é visitar, não é mexer no computador para o reino de Deus. Isto não sobrecarrega ninguém. Pelo contrário, isto é um alívio. Pelo menos eu servindo as coisas do reino de Deus concernente, eu me sinto leve. Sabe? Quando ele fala, o meu jugo, sabe? Quando você assume o reino, você passa a ter um jugo suave. Por que suave? Porque Deus começa a intervir na minha vida diária. Tem muitos cristãos que estão abandonados. Por que estão abandonados? Se sentem abandonados e na realidade estão abandonados. Porque eles não entenderam quais são as suas prioridades. No 25 de Mateus 6, ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Isto sobrecarrega. Uma vida de ansiedade por causa da vida. Tem gente que vai entrar no piripaque, irmão. Sabe o que é piripaque? Quem já viu o Chave? Quem já viu o Chave? Fica com vergonha não, irmão. Você já viu, sei que já viu também. Tem um quadro que ele entra num piripaque, ele fica, quem viu? Ele fica congelado. Tem gente que vai entrar nesse piripaque a qualquer momento, porque ainda não entendem, não entendeu, porque esta ordem de primeiro reino, não é o pastor que quer isto. Queria eu que Deus me liberasse para mim ficar só na carne, para mim ficar só em busca de patrimônio, bens, de luxo, de vida arregalada, né? Mas eu tenho paciência com algumas pessoas, com todos, não com todos, porque infelizmente alguns líderes estragou a igreja. Alguns ministérios são piores do que a igreja católica. A igreja católica estragou a igreja, e algumas igrejas evangélicas têm estragado o povo de Deus, ensinando uma mensagem só vitória. Às vezes os irmãos lá da África se comunicam. Hoje me falei com os 5. Eles, como que está aí, pastor? Falou, vivendo o que Jesus falou. Aí ele falou, o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas eu estou vivendo com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por mim. Então você não precisa dizer, quando alguém te pergunta como você está, estou em perfeita vitória. Diga que você está em aflição, porque a verdade é essa. Nós estamos todos os dias em aflições. Estamos ou não estamos, meu irmão? Se você olha o país do jeito que está, você olha o mundo do jeito que está, você olha o jovem do jeito que está, você olha a droga crescendo, você olha a corrupção, você olha tudo que é ruim crescendo, você falar que está tudo só vitória, você está dando uma de mentiroso. Então,
Jesus querendo nos aliviar, porque ele falou: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado. A minha função, a função de Jesus na nossa vida é trazer alívio. E como eu vou me aliviar? Que eu tenho que comer, que eu tenho que beber, que eu tenho que me vestir, eu tenho que ter o que o outro tem, eu tenho que ter a casa do outro, eu tenho que ter o carro do outro, eu tenho que ter a gravata do outro, eu tenho que ter o sapato do outro, eu tenho que ter o terno do outro, eu tenho que ter o vestido do outro. Então a gente quer ter tudo que é do outro, e isto é pecado, porque a Bíblia diz que nós não devemos querer aquilo que é do outro. Mandamento de Deus proíbe você desejar qualquer coisa que seja de quem? Do outro. E nós vidramos nas coisas do que o outro tem e queremos. É por isso que a nossa vida está sem freio. Por isso que as pessoas estão atordoadas. Crente veiaco, como diz o paulista, crente veiaco, 10, 5, 30 anos, atormentado, sem destino. Você sabe o que faz uma pessoa ficar sem destino? Não saber o que é prioridade. Deus te chamou e Ele quer enumerar as prioridades que você tem que ter na sua vida. Ele não te chamou para você continuar na birutice da ganância, de corre atrás e ganha mais, e ganha mais, e ganha mais. Quero mais, quero mais. Está igual aquele homem que: vou destruir o meu celeiro, vou construir um celeiro maior, e quando esse celeiro maior estiver pronto, vou juntar os meus bens desse celeiro. E a Bíblia diz que: ó louco, esta noite vão te pedir a tua alma. O que você tem? Dinheiro? Comida reservada? Carro? Fazenda? Patrimônio? Isto não sobe, isto fica, isto é do mundo. Então é por essas coisas que nós lutamos, brigamos, ficamos de mal com os outros, matamos. Se pudéssemos, mataríamos pessoas por causa de dinheiro. Tem gente que quando perde dinheiro não mata, mas no coração a vontade que dá é de matar, porque perdeu dinheiro, perdeu algum bem, perdeu alguma coisa. Se eu tivesse com uma arma aqui, eu matava esse ladrão, eu matava. Então olha como é que a nossa vida está totalmente atordoada. Então quando ele fala em Mateus que nós lemos, Mateus 11, 28 e 30, não precisa, deixa aí onde está. Ele falou: eu vou te aliviar. Qual é o alívio? Como é o alívio? Então aqui no Mateus 6, Jesus fala sobre uma inquietação do homem. A inquietação do homem, preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber. Olha o que o nosso irmão Pedro, lá em 1 de Pedro, ele deve ter aprendido com Jesus. 1 de Pedro 5, 7. Põe ali, irmã, se eu não anotei direito. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem tem essa capacidade de lançar sobre Cristo a ansiedade? Qual a ansiedade? A ansiedade de querer coisas, de querer ter o que o outro tem. Que vergonha, já sou crente há 30 anos, não tenho isto, não tenho aquilo. Que vergonha. Vergonha você ter e depois não poder honrar o que você tem. Vergonha você comprar e depois não poder pagar. Vergonha você entrar numa dívida que você sabe que não tem como resolver. É melhor você esperar o tempo de Deus. Olha lá: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. De quem é que ele tem? De quem é que Pedro está falando que Jesus vai ter cuidado? De quem? Volte para Mateus 6, 33. Olha de quem Jesus vai ter cuidado. Olha de quem ele vai ter cuidado. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, de quem é que ele vai ter cuidado? De quem busca em primeiro lugar o reino de Deus. Essas pessoas que... Irmãos, eu estava estudando lá a palavra agora à tarde, estava vendo o chamado dos apóstolos. Um estava pescando, o outro era um que consertava a rede, o outro era coletor de impostos. Não tinha nenhum vagabundo.
tinha nenhum preguiçoso. Quando Jesus chamou, o que eles fizeram? Fala comigo, irmão. Você sabe o que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje? A gente faz o contrário, a gente larga ele por causa do tudo. E a gente quer ver essa cobertura de Jesus na nossa vida. Você sabe quando a gente vai ver? Nunca. Vamos trabalhar igual um cavalo, sabe? Vamos nos matar igual um touro, e o resultado vai ser cansaço e fadiga, envelhecimento precoce e um monte de enfermidades acumulada no corpo. Pastor, o senhor está jogando praga? Não estou jogando praga, eu estou falando o que está escrito. A Bíblia diz que eu tenho que ter prioridade. Qual é a minha prioridade? Diga, o reino. O reino de Deus. Pastor, eu tenho que comer. Eu gosto do reino, mas eu tenho que comer. Romanos 14, 17. Põe ali, irmão. Vamos ajudar nossos irmãos. Romanos 14, 17. 17. Romanos 14, 17. Vamos comigo, igreja? Porque o reino de Deus é comida e é bebida. Está escrito isso, irmão? Está escrito, irmão? Acho que é meu óculos, acho que é o óculos novo que eu botei, não estou chegando direito. Porque o reino de Deus... não? Não? Não é comida e nem é bebida. Então o que é o reino? Olha aqui, ó. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. O reino de Deus não é comida. E o que a gente faz com o reino? Põe de lado e vamos atrás de quê? Comida e bebida. Sabe quando vai se satisfazer? Nunca. Você pode até ter carro, casa, fazenda, bens, pode ter o que tiver, irmão, mas lá dentro de você nunca vai se aquietar, nunca vai ficar aliviado, nunca vai, a pessoa que não tem o reino como prioridade, nunca vai se contentar, ele nunca vai se contentar com aquilo que tem. Sempre, Paulo tinha o reino dentro dele. Paulo tinha tanto reino dentro dele, que ele falou, as coisas que para mim era lucro, eu considero como lixo. As coisas que para mim era prioridade, hoje, fica de lado. O que acontece com a gente? A gente não consegue entender isso, irmão. E a gente quer ver a glória de Deus, como Paulo via, Pedro via, Tiago via, Elias via, Isaías, os profetas viam a glória de Deus, viam as coisas poderosas, o agir de Deus. Nós queremos ver isto, mas nós não abrimos mão, porque vivemos atrás de quê? Comida? Não. Tinha o Júlio. Quem que lembra do Júlio? Cantava aqui. Júlio, uma benção. Quando eu comecei o ministério, ele era um usuário de cocaína, de maconha, de crack. Peguei ele na rua, falei, vamos para cá, garoto, vem comigo. Trouxe ele para cá, recuperamos. Ficou aqui, muito esforçado, cantava. Lembra que ele cantava, ensaiava, ficava a noite toda ensaiando no playback. Chegava aqui, cantava, uma benção. Começou a olhar para comida e para bebida. Não é bebida, álcool não, ou seja, ganância. Começou Deus, ele começou a cair para o reino de Deus. Tomara que ele esteja me ouvindo. Ele mora lá em... Como é o nome do lugar? Saquarema, está lá em Saquarema. Ele começou a cair para o lado do reino, começou a se envolver. A mulher dele falou, pô, meu marido é esforçado. Ele fica ensaiando, canta. Chegava, era uma bênção. Estou falando verdade? Era uma bênção. Cláudio lembra, né? Era uma bênção, menina. Se esforçava. Aí começou, se inclina para o reino. O que acontece? Todas as coisas. Aí começou Deus prosperar o trabalho dele. Tinha um salãozinho.
Começou as manicures dos outros salões queriam trabalhar para ele. Os garotos que cortavam o cabelo queriam trabalhar. Ele não tinha mais sucesso, é dinheiro. Ele doou caixa de som, ele doou microfone, ele doava sempre as coisas, dava as coisas para a igreja, sempre foi generoso. Começou a entrar dinheiro, comprou um carro. Irmão, perdeu o endereço de Olinda, só achava o endereço lá da região lá, como é que é o nome lá, Cláudio? Costa Verde? Costa Verde, só achava o endereço da Costa Verde. Eu falei, quem é Costa Verde? Tem a Costa Verde? Só achava o endereço. Então, era comida, bebida, ganância. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo, perdeu o carro, agiota, queria matar, fugiu, se mandou, subiu do Rio de Janeiro, porque queriam matar ele. Tudo isto por causa de quê? Comida, bebida. Enquanto ele estava servindo, minha esposa sabe, enquanto ele estava servindo, apoiando, fazendo a parte dele, irmão, chovia dinheiro, era dinheiro, ele que passava o dinheiro, aquele dinheiro que eu falo que o cara passa o dinheiro, era ele, passava o dinheiro. Então, prosperar, mas o cara virou para o outro lado, sabe? Eu não quero mais servir no reino, ele falou assim, eu não tenho mais tempo, pastor. Minha vida é muito ocupada, final de semana, posso ter que descansar, vou lá para a casa de praia lá, que a gente alugou, tal, a gente fica por lá. Eu falei, tudo bem, irmão, tudo bem, glória a Deus, tá bem, glória a Deus, é isso, porque eu não sou o Espírito Santo para dizer para você, irmão, não faça isso, tu estás ferrado, tu vai fazer errado. Se o Espírito Santo que está dentro de você não diz se isto que você vai fazer errado, não vai ser eu que você vai me ouvir. Não vai ser eu que vou sacudir você, bater em você e falar, siga isto aqui. Eu só tenho a função de dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, aonde? Então não tem nada a ver com o que eu tenho muita comida, pouca comida, sabe? Tem a ver com alegria aonde? No Espírito. Paulo se regozijava, Paulo se alegrava. Paulo era um cara tão resolvido com as prioridades dele, estava preso, sabe o que o cara estava fazendo? Cantando. Quando a gente está com problema, a gente fica murmurando, reclamando, se queixando, e dizendo com cara feia, achando que alguém é culpado. Ele não procurou o culpado, não. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adorar, eu tenho que me inclinar para o reino. Esse reino funciona. Eu não vejo, mas eu sei que ele funciona. Funciona, irmão. Ele pode acreditar, irmãos, é 40 anos nessa pegada. Eu nunca vi o reino parar em meu favor. Nunca vi. Não vou funcionar no favor do pastor, não. O reino sempre funcionou, porque a minha vida sempre foi dedicada ao reino. Não é para minha glória, não, abençoado. É para a glória de Deus, tá bom? Então, obrigado aí pela água mineral, hein? Aí, água mineral. Volta para lá, irmã. Mateus 6. Jesus disse assim, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós já sabemos quais são as coisas, tá? Do versículo 25 ao versículo 32. Então, Jesus fala das implicações, ou seja, das nossas inclinações para as coisas da carne, da terra, em busca, não, eu tenho que mostrar Deus na minha vida. Como? Você acha que a vida de um homem consiste nos bens que ele possui? Tu acha que alguém que é de Deus é demonstrado pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pela roupa que ele veste? A maioria que tem isto ou aquilo só tem aparência de ser de Deus. Por dentro é aquilo que Jesus falou, é um sepulcro caiado, só tem osso podre dentro, uma vida podre. Aí mostra aquela aparência por fora, estando feliz, mas a Bíblia diz que todas as coisas me serão acrescentadas. Ele não manda eu ir atrás das coisas, ele diz que as coisas serão
Eu creio nisto, não é vagabundagem, eu não estou pregando vagabundagem, desculpe a expressão, eu não estou pregando vagabundagem de ninguém trabalhar, eu estou pregando que você deve confiar em Deus, você deve confiar na providência de Deus, você tem que lançar sobre Ele a tua ansiedade. Por quê? Qual é o problema da ansiedade no meu coração, pastor? O sábio Salomão, em Provérbios 12, 25, olha o que ele disse. Provérbio 12, 25. A ansiedade no coração do homem faz o que com esse homem? Por que Jesus falou lá em Mateus 6, 25? Por isso não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque a ansiedade no meu coração vai fazer o que com a minha vida? Vai me abater. Você olha para o rosto da pessoa, olha para a cara da pessoa, para a família, você vê que é uma família ansiosa e tem o rosto abatido porque quebra pedra, mas nunca encontra o ouro que está escondido na pedra. Você não precisa procurar pelo ouro, irmão. Basta cada dia o seu mal. Deus vai cuidar de você. Ele falou que Ele cuida da... Olha aqui, Mateus 6, põe lá, irmã. 6:26. Observai as aves do céu. Já parou? Às vezes eu fico na minha casa, tinha uma árvore, agora não tem mais. Ficava na minha janela, quando chovia, aí vinha o beija-flor, aí vinha outros passarinhos, né? Aí a folha virava tipo uma canoa. Sabe? A chuva caía e ela ficava em pezinha, cheia d'água. O passarinho vinha, bebia água. Deus cuidava do passarinho. Olha aqui, observai as aves do céu. Jesus está dando um exemplo. Para ver coisas simples. Não, estou olhando o carrão que o meu irmão da Pentecostal comprou. Deixa ele para lá, irmão. Tu não sabe a encrenca que ele está metido. Deixa ele para lá. Não queira estar no lugar do ímpio. Viva a tua vida simples, mas com um objetivo. Nós estamos aqui, irmãos, com um objetivo. Não é alcançar as coisas daqui, é alcançar lá. Lá que é o nosso objetivo, irmão. É lá, o céu que é o nosso objetivo. Tem nada a ver com a nossa vida aqui. Então, olha o que ele fala. Observai. Para ver isto. Para de ficar vendo minissérie, vendo filme, vendo jogo. Observa as aves do céu. O que acontece com ela? Lá onde eu moro tem um postezinho assim, tem um ninho de rolinha. Aí teve um que caiu, tinha um ovinho, né? Eu não vi arroz, eu não vi grão de feijão, eu não vi semente de alpista, eu não vi nada. Ou seja, eles não juntam nada ali, mas comem todos os dias. Como pode não semeiam, não colhem e nem ajuntam nos celeiros? Mas o que acontece? Contudo, o vosso Pai celeste, ele não é pai do passarinho, não. Ele é o teu pai, o meu pai. Se ele que é o meu pai tem amor para cuidar de um passarinho, irmão, se eu me dedicar a ele, você acha que ele vai fazer o quê? Se eu me dedicar ao reino, você acha que ele vai fazer o quê com a minha vida, irmão? Ele vai me dar o que eu preciso, além do que eu preciso, para ajudar quem eu queira ajudar. É essa que Deus faz, é assim que Deus faz. Olha ali, ó. O Pai Celeste, diga assim, não, ele não é pai do passarinho, não, fala. Não é pai do passarinho, não, irmão. Ele não é pai do passarinho, não. É teu Pai Celeste. Ó, o Pai Celeste, Pai Celeste faz o quê? Sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Tem gente que acha que vale menos que um urubu.
Tem gente, qual é o passarinho mais muquirana? Vocês que queriam um passarinho? Qual é o passarinho? Tizil. Tizil não. Tizil não. Cambachia. Então, olha aqui. Não valeis vós muito, muito mais do que... Cara, você sabe qual é o teu valor? Ele verteu todo o sangue dele na cruz. Ele sofreu horas porque você tem valor. Ele te ama, amou, ama e te amará sempre. Você é o amado. Nós somos a amada dele, irmão. Nós somos a amada. Ele fará tudo pela sua amada, irmão. Glória a Deus. Porventura não valei vós muito mais que as aves? Passa à frente. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode... Então, o que é a atitude de ansiosa? Só faz besteira. Toda pessoa ansiosa só faz besteira. Eu já fiz algumas besteiras por agir, sabe, com ansiedade, querer resolver. Cara, vai orar. Vai orar. O teu Deus, Ele fala. Você não está rezando para Maria, para Jorge, você está falando com Deus vivo, que fala. Ele, diga, o meu Deus fala. Mas eu tenho que aprender a esperar a resposta dele. Eu não posso sair andando antes dele mandar eu andar. Moisés falou: eu só vou se a tua presença for comigo. Se a tua presença não for, eu não vou. Então é assim, nós nos movemos pela palavra. Quando Deus te reúne aqui, Ele está te falando. Tu que pediste para falar contigo, Ele está falando. Ele está te falando. Oh Deus, eu vou lá no culto, eu vou ouvir hoje no programa pela rádio, e Deus vai falar com... Deus está falando com todos aqui, comigo, contigo, com todos nós. O qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode? Não pode. Por que andais ansiosos? Por que? Jesus está falando, por quê? Mas qual é o problema, pastor? De eu ficar ansioso. Provérbios 12, 25 diz o quê? O ansioso fica como? Põe lá, irmã. Mostra para o povo que tem. Está botando aqui, irmã? Tá, né? A ansiedade no coração de quem? Do homem faz o quê? O abate. Mas a boa palavra o alegra. Eu estou te dando uma boa palavra, irmãos. Eu estou te dando uma boa palavra. Que você se alegre com essa palavra. Então, volte para lá, Mateus 6, versos 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Qual é o prejuízo que eu só for ansioso, irmã? O que é ansiedade? Põe ali o que é ansiedade. Põe ali para os nossos irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nas rádios, os irmãos que estão nos aplicativos, os irmãos que estão no Facebook, vê. O que é ansiedade? Ansiedade é um estado psíquico. O que é o psíquico? É na mente. Se a pessoa tem problema que é maluco, fala assim, o cara é maluco, vai bater um raio-x da cabeça. Como é? Raio-x da cabeça? Fala? Do crânio, como é? Hã? Da cabeça para ver. Não vê nada. Não dá para ver que o cara é doido. O cara é doido. É tudo normal, tudo está normal aqui dentro, está tudo normal, porque é no psique que não sai na chapa, não faz no sangue, não vê nada, não tem nada, está bom, você está curado, você está saudável, mas eu sinto, é porque é aqui. Então a ansiedade ataca aqui, e você tiver com a mente perturbada, doente, vai passar para todo o teu corpo. Todo o teu corpo recebe a informação. Você só anda porque o cérebro manda você andar. Não é a perna que manda você andar. Quem manda é aqui. Se tiver doente aqui,
Não vai mandar você andar, vai mandar você parar, vai dormir, fica em casa deitado, sonhando, roncando. Oh, vamos sonhar. Quem sonha não realiza, irmão. Quem sonha só vive de sonho. Sabe, eu estou sonhando, eu estou planejando. Irmão, comece agora a executar alguma coisa. Vamos parar de ficar só na área do planejamento, né? Porque isso gera ansiedade, um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Isto acontece muito com alguém que tem filhos. Filho sai, começa a ansiedade. O marido sai, começa a ansiedade. A mulher sai, começa a ansiedade. Então, compra um negócio para pagar em parcelas, começa a ansiedade. Então, é um estado psíquico. Então, Jesus falou assim: não ande ansioso. Qual é o sinônimo de ansiedade, irmã? Sinônimos. Aí, vamos de baixo. Estresse. Jesus está falando assim: não vive estressado com coisa nenhuma. Busque o meu reino e a minha justiça. E o que está te estressando? Você está estressado por quê? Irmãos, vamos fazer 19 anos. Em 2006, quando nós começamos o ministério debaixo de uma palavra, o Ministério Restituição não saiu de uma divisão de uma igreja, que a maioria das igrejas que tem hoje é divisão. Pastor, qual a igreja? Eu sou da não sei o que. Veio da onde? Da igreja tal. O que aconteceu? Não gostei que o pastor falou, peguei metade da igreja e saí. Aí dividiu, aí ele está lá, monta a igreja, quer crescendo, daqui a pouco o cara que está junto com ele divide, mas não é uma igreja dividida. Ministério da Restituição não foi de igreja dividida. Quando começou o Ministério da Restituição, o próprio pastor da minha comunidade, ele profetizou dizendo, no meio de 4.000 pessoas que era o culto, aqui dentro tem águias que está sem pena, sem bico, sem garra, mas vai nascer pena, bico, asa, vai voar. Eu falei, sou eu. Comecei na rádio pregando. Comecei a palavra de Deus pregando lá na rádio. Está pensando que era fácil? Mas Deus honrou, Deus supriu, Deus viu a minha dedicação pelo seu reino, como eu me dedico, como eu amo fazer as coisas certas. Porque se eu fizer as coisas certas, 19 anos, uma igreja que não usa a lei do dízimo, porque é Antigo Testamento, é comida. A gente não dá envelope para ninguém levar para casa, porque isto é uma covardia que se faz com o povo psicologicamente. A gente não faz campanha para encher bolso de cantores, de pastores famosos e banda que rouba. Como pode, irmão? Quanto é que eu chamei uma cantora uns anos atrás? Chamei não, por curiosidade para saber preço. Quanto é para a senhora cantar lá na igreja? Primeira coisa que elas perguntam, assim, quantas pessoas tem? Não, a senhora não vai cantar para Deus? Não precisa de ninguém não, só canta para Deus. Porque no passado os levitas cantavam para quem? E hoje os caras querem cantar para quem? Para você, para mim. Nós não vim aqui para cantar para mim, irmão. Nós viemos aqui louvar a Deus. Se tiver 10, a gente louva. Se tiver 100, a gente louva. Se tiver eu sozinho, eu louvo a Deus. Você entende o que é isto? É 25 mil, 30 mil para cantar. A gente não tem isso aqui não, abençoado. Como que uma igreja sobrevive a 19 anos pagando aluguel, tendo 3 patrimônios, 3 rádios, há mais de 16 anos funcionando, pregando o evangelho, programas de rádio, 2 aplicativos, Facebook, o YouTube, e não devemos nada para ninguém, tudo que tem aqui é pago. O que é isso aqui, irmão? É Deus. O que as pessoas precisam? O que eles fazem? Campanha, vamos fazer uma campanha, vamos fazer campanha. Onde está na Bíblia essa tal de campanha? Onde está na Bíblia essa tal de corrente? Onde está na Bíblia? Não, pastor, não está na Bíblia, mas o bispo falou. E o teu bispo é mentiroso. Se ele fala fora da Bíblia, ele é um mentiroso e está levando você para o buraco. E tu vai junto com o buraco, sabendo a verdade, e vai para o buraco só porque é teu bispo. O nosso bispo e o nosso pastor da nossa alma se chama Jesus Cristo, irmão.
Ele que é o nosso bispo e nosso pastor. Não é homem nenhum, não. Então, inquietude, impaciência. Tu vê a pessoa estar ansiosa. Jesus falou: cara, não fica ansioso, busca o meu reino. Se você se dedicar ao reino, essa ansiedade toda vai passar. Por que você está ansioso? É por causa da comida, bebida. Eu vou fazer chegar. Eu vou fazer. Eu me lembro, eu estava em Salvador, estavam passando uma luta na igreja, alimento. Aí chegou um abençoado com a Kombi lotada, comida para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Falei: caramba, Deus, tu é bom demais, sabe? Eu estou me devotando ao reino, à verdade, às coisas, sem enganar ninguém. Aí Deus está totalmente comprometido com essas atitudes nossas, irmão. Mas aquela igreja lá que faz isso, aquilo é rica. É rica e vai para o inferno, todo mundo. É pastor, bispo, apóstolo, mulheres, homens, vai tudo para o inferno. Se não tiver com a verdade, viver o evangelho, viver a verdade, vai para... Qualquer igreja que colocar algo que é mentira, não é de Deus. A igreja de Deus, ela abomina a mentira. O resto é mentira. Aqui, aí vive angústia. Ansiedade é viver angústia, viver em aflição, viver em tormento, viver em preocupação, viver em receio. As pessoas vivem preocupadas. Se Jesus, sabe, a maioria do povo de Deus, sabe, fica preocupada. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, quem vai ficar aqui bem feliz? Levanta a mão. Quem vai ficar aqui feliz? Levanta a mão, bem alto que eu quero ver. Se Jesus voltar agora, quem vai subir feliz? Gostei de ver. Viu como é que se aprende? Não tem mais tonto aqui, hein? Chega de tonteira, meu irmão. A gente somos ovelha. Não, eu estou me preparando. Irmã, você sabe quem te preparou? Foi o sangue de Jesus que nos preparou, irmão. Não, mais que eu faça na carne, eu nunca vou me preparar para nada. É Ele que te preparou para Ele. Você é dele. Você é dele. Ele falou: eu te predestinei para mim. Está lá em Efésios. Glória a Deus. Então, irmãos, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, mas nós cumprimos uma coisa chamada horário. Dos fracassos de algumas igrejas é este: não saber que existe um horário. Sabe, meia-noite, eu fui conversando com uma senhora, falou: pastor, o meu culto acabou 00:45. E como é que a senhora foi para casa? Fiquei 3 horas no ponto do ônibus, até o dia clarear. Que bênção, pastor. Isso é uma escrava de carteirinha assinada, né, irmão? O jugo é suave, meu fardo é leve, irmão. Jesus falou: é suave, horário é para se cumprir. Você tem hora para quê? Para cumprir. O pastor pega o carrão dele, blindado, tem uns até que tem segurança e tudo, entra no carrão dele, vai para casa, navegando. Aí o povo vai a pé, vai andar, vai pegar trem, eu tenho consciência quem vocês são as ovelhas de Jesus junto comigo. Nós somos todos aqui ovelhas de Jesus. Então, terminando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Qual é a recompensa, irmã? E todas estas coisas vos serão negadas. Serão? Você sabe que acrescenta? Não é você que fez, é Ele que acrescenta. Que ele está precisando disso? Eu vou dar isto, mais isso, mais aquilo e mais isso. É só para quem crê. Amém? Assim seja, irmão. Assim disse a palavra do Senhor. Dai um louvor para o Senhor. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé.